Queridos irmãos e irmãs, onde quer que cheguem essas nossas imagens e áudio, seja aqui na querida Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, nesse imenso Piauí ou em qualquer canto do Brasil, eu desejo que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu coração. Vamos juntos refletir sobre a palavra de Deus deste final de semana. 14º domingo do tempo comum do ano A, proposto pela liturgia da nossa igreja. Irmãos e irmãs, nunca necessitamos estar tão unidos à palavra quanto neste tempo, porque a palavra de Deus, ela nos salva. A palavra de Deus, ela é enriquecedora. A palavra de Deus não tem apenas o propósito de denunciar aquilo que temos dentro, mas ela tem como propriedade nos consolar, nos confortar. Ela vem para nos animar, para nos encorajar. E nós precisamos desse encorajamento. Precisamos nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos criar cada vez mais ambiente de comunhão e de unidade. Vejam, a palavra de Deus, ela é alimento para nós, para que nós possamos nos fortalecer neste sentido, de comunhão e de unidade, de pertença e não de dispersão. A palavra de Deus, assim como você precisa do alimento material para criar os nutrientes, ter os nutrientes que criam em você imunidade e te fazem, então, defender deste inimigo que está lá fora, que é o coronavírus. Nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nutrir a nossa fé, que vai nos fazer imune contra esse vírus invisível espiritual que insiste em nos derrubar. Esse vírus que povoa os ares, entra nos nossos raciocínios, tira as conclusões e nos mergulha no engano, das soluções que ele aponta. Vejam só, precisamos combater. Então, o alimento é a palavra de Deus. Olhem só, acompanhem comigo o raciocínio que Dom Marcos faz. Este vírus biológico já nos afasta do convívio social. Cuidado com o vírus invisível, o vírus espiritual que entrou aí dentro, da mente ou da cabeça. Esse vírus é o pior, porque ele nos afasta do convívio comunitário. Ele quer nos afastar da comunidade cristã. E olha só, o objetivo é nos afastar. Se ele nos afasta deste pão. Já nos tem afastado, o vírus biológico, do pão material e sacramental da comunhão do corpo de Cristo. Veja, agora, o vírus espiritual que está aí, este inimigo, ele pode nos afastar do alimento espiritual. Como? Nos partando da comunidade cristã, da onde é a sua fonte, da onde você bebe. Se ele te afasta, você não se nutre, você se torna vulnerável, presa fácil do inimigo e vai voltar às velhas práticas do passado. Veja bem, irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nesse evangelho vai nos ajudar. Ele é precedido pelo profeta Zacarias, que já anuncia aquilo que se cumpre o evangelho. Zacarias anuncia aquela geração de uma Jerusalém frustrada, decepcionada, angustiada, deprimida, oprimida, e diz: coragem, eis que vem o Senhor. Olha só, manso e humilde, montado no jumentinho. Ele vem para destruir as armas de guerra. Olha só, destruir as armas de guerra e trazer um reino de paz. Veja só, qual é o objetivo do Cristo Jesus? Que é esta palavra de Zacarias encarnada no Evangelho. Ele veio nos trazer a paz. E para isso é preciso destruir as armas de guerra. As armas de guerra. De onde vem a guerra? A guerra vem do nosso interior. A guerra nasce de dentro de nós. Da desinstabilidade espiritual, dos conflitos do interior que nós temos, do nosso interior, que põe em conflito. Isso se manifesta fora. E esse é o objetivo do
do vírus invisível. Te fazer dividir interiormente. Depois vem a desavença. Da divisão interior vem a desavença exterior. Cria desavença com os outros, com os irmãos. E aí que vem o afastamento da comunidade. O vírus tem esta missão, te apartar disso, da palavra, porque você vai se fazer vulnerável. Então vejam, é a palavra que nos denuncia. Mas irmãos, como eu dizia aqui no início, a palavra vem com consolo e com conforto, e com o ânimo e a coragem. E onde vamos encontrar isso? No Evangelho. Irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo que diz: vinde a mim e aprendei. Nós temos que aprender a aprender, né? Olha, uma criança que vai à escola, fecha os olhos e cerra os ouvidos, o que ela vai poder aprender? Não é? E às vezes o nosso comportamento é este, é infantil. Mas por quê? Porque a criança traz de casa muitas outras coisas que ela precisava ter resolvido, né, no ambiente familiar, e que impede ela de avançar na escola, nos estudos e ir para frente, né? E o vírus faz isso, irmãos. Esse vírus inimigo, ele quer aproveitar-se do vírus biológico, do apartar-se social, para que você, estando só, com seus raciocínios e pensamentos e juízos, se convença, né, de que você é autossuficiente e que não precisa de ninguém. Que te ensine, que te conduza, que te guie. Você não precisa de ninguém. Você mesmo faz a sua vida moral, espiritual e do jeito que você entende. Já entrou nos enganos do inimigo? Já entrou nos enganos? Já se contaminou? E se o inimigo te pega aí, ele te aparta da palavra, da comunidade e te destrói. Veja, então nós vamos pular lá para o que está ensinando São Paulo na carta aos Romanos. A comunidade cristã, ele está ensinando. Ele diz: não somos homens e mulheres da carne. Pergunte-se que tipo de homem ou mulher você é. Da carne ou do espírito? Para que você vive? Nós devemos viver, diz São Paulo, somos devedores do espírito. Porque foi para isso que Cristo nos resgatou. Para sermos homens e mulheres do espírito. E vivemos para as coisas do alto. E encontraremos então a paz. Veja, é isso que ele diz. E temos que combater seriamente. Então, queridos irmãos e irmãs, o Cristo Jesus está dizendo para nós: aprendei de mim. E para que possamos aprender, temos que ir até Ele, né? Temos que ir até Ele e nos deixar ensinar, amar, perdoar e aprender dele, que é manso e humilde de coração, né? Então, vejamos, o Cristo Jesus é aquele que nos é apresentado na carta de São Paulo aos Filipenses, quando ele faz um hino à kênose de Jesus, né? Será que temos o espírito do mundo ou da carne? Ninguém, diz São Paulo ali, pode dizer que é cristão se não tem o espírito de Cristo. Qual é o espírito de Cristo? Está lá na carta aos Filipenses. Pega lá o capítulo 2 e leia, né? Cristo Jesus. Quem é o Cristo Jesus? É aquele que não se apegou a si mesmo, esvaziou-se, assumiu a condição humana, rebaixou-se e humilhou-se. Veja só, até a cruz, a morte de cruz. A esse nós somos devedores. Esse tem o Espírito de Cristo, aquele que se deixa humilhar. Por isso, as palavras-chave deste Evangelho, prestem bem atenção naquilo que Dom Marcos vai falar. 3 palavrinhas-chave neste Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs. Gravem isso: humildade, simplicidade e louvor. Jesus louva a Deus, bendiz porque o Pai escondeu essas coisas
aos orgulhosos, aos prepotentes, aos autossuficientes, aos que acham que não precisa de ninguém. E se revelou quem? Aos pobres, aos pequenos, aos que têm abertura de coração. Veja, aqueles que se deixam ensinar. Olha, eu me deixo conduzir. Outro vai me ensinar o que eu não sei. Com outro eu vou aprender. Vejam só, então, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, não tem outro caminho. O caminho é este: simplicidade, humildade e louvor. Nós fomos destinados, irmãos e irmãs, para o louvor. Nós fomos destinados para a glória de Deus. Deus não quer reclusos dentro de uma casa, presos, apavorados, com medos e neuróticos e neuróticas. Ele nos quer livre. Nós somos feitos pássaros, criados como pássaros para voar. Esse céu imenso e azul que temos pela frente, foi para isso que fomos criados. Não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida, para o louvor. Mas eis o caminho: aquele que se faz humilde. O humilde vai encontrar a felicidade na simplicidade. Porque Deus é simples. Deus é simples. Deus é bom. Deus é bonito. Deus fez tudo de bom. E tudo que é simples é bom e já é perfeito. E nós podemos viver bem na simplicidade. É o mundo que nos oferece muitos ídolos ilusórios e que parece que vai trazer felicidade aparente, mas traz destruição. A felicidade nós vamos encontrar no Cristo. Nós vamos encontrar alegria, vamos encontrar paz. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra desse final de semana está centralizada aí, né? Nós temos que aprender com Jesus. Então é preciso também nós sabermos entrar nas situações que nos pedem humildade. Temos que ser humildes. Né? O humilde é aquele que pergunta. O humilde é aquele que reconhece que não sabe. É aquele que se faz servo. Né? Então, Cristo Jesus, sendo de condição divina, fez-se servo, servidor, escravo. E nós podemos nos perguntar: de quem eu me faço servidor? De quem eu me faço servidora? Eu tenho o Espírito do Cristo dentro de mim? Ou eu tenho o Espírito do mundo, da carne? O Espírito que só deseja bem-estar, passar bem, né? Comer bem, beber bem. E depois, o que fica? A pessoa que é simples, ela se alegra com tudo que ela tem, a simplicidade. Essa semana eu escutei um testemunho muito bonito de uma pessoa que dizia assim: eu encontrei uma pessoa que eu acho que ela não existe. De tanta simplicidade, de tanto despojamento, eu não acredito que ela existe. Eu fiquei admirada. Falei: olha que coisa bonita. Encontrou um cristão, encontrou uma cristã. É assim. Irmãos e irmãs, Deus é simples. E está dizendo para você: aprender de mim. Então, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, que tantas vezes está nos nossos lados, se torne realidade na nossa vida. Né? Nós que tantas vezes dissemos, não é? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Queremos que o nosso coração seja semelhante ao de Jesus? Caminhamos na humildade, na simplicidade, para alcançarmos o seu louvor. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que reine em todos nós a paz do Senhor Jesus.